Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamaque. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco, não. Muito para contribuir. Mas o torcedor que tem caráter, o torcedor que é correto, sem dúvida nenhuma esse torcedor entende esse processo. Fala galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilha e dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, Pedrinho tem muita sorte, né? Logo após perder pro Porto Cabejo de 4-1, no dia seguinte anunciaram o Papa, veio a questão do Diniz, eles já correram também com a negociação ali, para ficar aquele borborinho, para servir de cortina de fumaça. Então apagou um pouquinho esse vexame, nessa vergonha. Enfim, vou soltar o vídeo aqui, Felipe Melo comentando sobre a partida, e é isso, vamos que vamos. Próximo jogo do Vasco com o Diniz realmente acontecer, e vai acontecer, pelo que eu penso, o Diniz vai mudar totalmente o ambiente do Vasco. Ele vai fazer esses atletas... Vitória sábado. Vitória sábado. Porque se nós pensarmos... Fora de casa, no Barradão. Se nós pensarmos... Eu tenho alguns amigos vascaínos, nós estávamos conversando, e eu falei, cara, o time do Vasco não é... Meu modo de pensar, se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não. Pelo amor de Deus, não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o oitavo colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não vai brigar pra não cair. Vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim, eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol. E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco para jogar contra um time como o Porto Cabejo, com todo o respeito, né? Para tomar 4 gols dele sem competir, sem nada. Então, eu jamais vou deixar de criticar a falta de algum atleta, né, ou de um time de compromisso com o seu próprio time, sabe? Assim, porque isso é feio. Essa impressão que passa pro externo é feio demais. O torcedor do Vasco, eu não sou torcedor do Vasco e eu fiquei ontem indignado quando eu estava assistindo. Eu estava no carro assistindo, voltando de um lugar com a minha esposa, e eu estava assistindo um jogo no carro e eu estava indignado com a falta de compromisso. E meu amigo vascaíno mandando mensagem, cara, tá vendo isso, tá vendo? Eu falei, cara, é impressionante o que está acontecendo. E eu sei que eles estão sentindo isso aí, mas de fato tem que mudar para ontem, porque, assim, já não dá nem para dizer, assim, o Vasco, eu cresci vendo o Vasco gigante. Eu cresci vendo o Vasco gigante. Hoje, será que o Vasco continua sendo esse gigante ou já é um gigante adormecido? É uma pergunta que eu faço. Gera um bom debate. Porque tem história de gigante. Torcida gigante. Tem torcida gigantesca. Tem torcida gigantesca. A torcida do Vasco é o que segura hoje a instituição. É a torcida do Vasco. Que não importa se está na segunda divisão, se está brigando para não cair, em São Januário ou no Maracanã, vai colocar 70 mil pessoas, 40 mil pessoas, não importa onde estiver, vai estar sempre junto com o Vasco. O que faz o Vasco gigante continua lá e não vai sair Exatamente. Nunca. O problema é, às vezes, quem passa por lá e não honra essa camisa do jeito que tem que honrar. Agora, eu vou te falar, com a chegada do Diniz, e assim, eu dou minha cara a tapa de que o próximo jogo do Vasco, pelo menos a atitude, você vai ver dos atletas dentro de campo. Não importa se vai ter um dia de treino, 2 dias de treino, 3 horas de trabalho, 3 horas de reunião e vídeo, o Diniz vai fazer esse pessoal pelo menos correr e lutar pela camisa do Vasco. É isso aí. Vou colocar aqui mais um comentário dele. Vamos lá. Um vexame absoluto que o Vasco fez, né? Para o seu torcedor, que os atletas fizeram. Gostei muito da entrevista, depois a gente vai ver do Verratti, quando terminou o jogo, colocando a cara dele como capitão e líder. Ele ainda falou assim, olha, eu queria falar muito mais coisa aqui, mas o que eu estou falando aqui, eu já falei no vestiário. Eu estou externando algo aqui que eu já falei no vestiário. Então, assim, essa derrota realmente... Eu acho que o resumo do jogo é o gol de um atleta de 1,59 m à frente do lateral esquerdo do Vasco, do Piton, e o Piton sem fazer absolutamente nada. Isso mostra a falta de vontade do atleta dentro de campo. Porque se o atleta ele tá focado, como o Lucas Evangelista, você vê, faz a leitura corporal, fala assim, o cara tá focado. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Palmeiras dentro de campo, o cara tá assim, a gente vai ganhar a qualquer momento. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Vasco, parece que o cara não tá nem em campo, não tô competindo, não tô jogando. Né? É passivo. Então, assim. Olha isso, gente. Os caras conseguem chegar. Um time semi-profissional, né? Um time que
Profissional há 11 anos, né? Tem jogador ali que tem dupla jornada, faz outras coisas para complementar a renda. É vergonhoso. É vergonhoso. Vamos lá. Vasco joga amanhã. E é o seguinte. Tá aqui a tabela. Olha aí. O Santos pega o Ceará em casa. Tá? O Santos joga em casa. Se ganhar, já bate 7 pontos. Essa galera aqui, ó, Vitória. Vitória pega o Vasco no Barradão. Se ganhar, vai a 9. Já passa o Vasco. Amanhã o Vasco já pode fechar a 8ª rodada na zona do rebaixamento. Fortaleza pega o Juventude em casa. Tá? E é isso. Mirassol não é um time bobo também. Joga em casa contra o Corinthians. Tá acostumado a jogar com um time grande, porque o Campeonato Paulista, né? Eles jogam entre si ali e é sempre jogo dificílimo. Não é essa molezinha que tem aqui no Campeonato Carioca, não. Né? De time grande com time pequeno. E é isso. Olha aqui. A rodada é essa. Fortaleza pega o Juventude. Tá? Às 16 horas, 18h30, Mirassol e Corinthians. 18h30 também, Grêmio e Bragantino. Bragantino está em primeiro, dividindo a liderança ali com o Palmeiras. Tá? Com o Palmeiras. E Vitória e Vasco, às 19h30. A situação é essa. Tá? Ontem, pela Sul-Americana, né? Ainda teve jogo. O Racing perdeu para o Huracan por 3-1. O Atlético Mineiro, o time titular, tá? Tomou a virada pro Deportes Iquique. Tomou a virada. Só tava sem Hulk. Esqueci o nome desse time, o Alberto. São José. Venceu por 1-0 o Fluminense. E aí também não ficou numa situação tão fácil esse Fluminense, porém está sob controle. Cienciano meteu 3-1 no Caracas, né, e fechou a rodada de ontem pela Sul-Americana. Então, pessoal, amanhã tem que beliscar pelo menos o empate, senão provavelmente vamos fechar a rodada na zona do rebaixamento. E aí o panorama é esse. Zona do rebaixamento no Brasileirão. Na Sul-Americana, no máximo ali, segunda colocação, né, para disputar a repescagem. Ou então o Diniz chega já revolucionando, porque o Diniz deve chegar até segunda-feira. Então, contra o Lanús, ele já vai estar à beira do campo. Se for bem isso que o Felipe Melo está falando aí, se eu não me engano, o Diniz é psicólogo, vai conversar com o pessoal ali, vai mudar umas peças, alguma situação. E a gente ganhando lá o Lanús, aí beleza, o panorama muda. Agora, se continuar isso aí, que a gente está vendo, os jogadores sem vontade, sem comprometimento, né, somado ao Pedrinho, que não é um bom técnico, com todo respeito, aí é ladeira abaixo. Então vamos lá. Chegando o Diniz, pensamento positivo, vai dar tudo certo. A partir de segunda-feira, até segunda-feira aí ele assume e vai mudar esse panorama. Vamos ter pensamento positivo que as coisas vão mudar, vão melhorar. O Diniz vai conseguir mudar esse panorama aí. Beleza? Pessoal, dá essa moral aí. Se inscreva, é de graça. Dá o like ou dislike aí, é de graça também. Vai aparecer a opção de hypar. Então, clica aí, né, no hype aí, hypar o vídeo e tal. Dá essa moral aí.
Beleza? Agradeço a todos os inscritos. Agradeço a vocês que estão chegando aí agora, estão assistindo pela primeira vez. Peço para que se inscrevam. E obrigado. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tamo junto e muita fé. Forte abraço e saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.